Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. Crescer. Esse não é mais um objetivo para as empresas, é uma questão de sobrevivência. Uma realidade que também faz parte do mundo do franchising. Mas o crescimento não é obra do acaso. Requer estratégia, planejamento e metodologias para conquistar novos franqueados e mercados. O Bastidores do Franchising de hoje é com Altino Cristofoletti, diretor da Casa do Construtor. Ele explicará como gerar leads qualificados para promover o crescimento de maneira planejada e constante. Vale a pena conferir. Altino, obrigado por você vir aqui ao Bastidores do Franchising. É uma alegria muito grande estar aqui, Pedro, porque a gente sempre aprende com você. No programa de hoje, a gente quer falar sobre geração de leads. Como é que você faz uma boa expansão de uma rede de franquias e atrai potenciais investidores para novos franqueados? Bom, o cerne da franquia é abrir novas unidades, né? É escalar, é ter uma rede grande, né? Isso é o sonho de qualquer franqueador. Então, se a gente for começar a trabalhar um pouco como que eu posso gerar leads para que eu consiga ter prospects, pessoas alinhados com a minha marca para abrir novas unidades, eu tenho que realmente pensar num planejamento de um grande plano de expansão, né? E para isso é importante saber como que eu quero crescer em termos de quantidades de unidades que eu quero crescer, qual que é a minha capacidade de implantação e geração de novas unidades. Eu preciso saber aonde eu quero crescer, né? Eu vou crescer de forma espiral, próximo aonde eu estou iniciando as minhas atividades, vou pegar o Brasil todo, vou pegar uma região, quer dizer, que forma que eu quero crescer, tenho que definir claramente aonde eu quero abrir unidades, né? Eu preciso saber que tipo de prospect, que tipo de franqueado eu quero ter dentro da minha rede. Então, esses são elementos essenciais para mim começar a definir meu plano de expansão. Nessas 3 esferas que você colocou, quando você fala de definir o franqueado, é o perfil do franqueado ideal? É o perfil, não só o perfil, são as condições de pré-requisito. Por exemplo, nós lá da Casa Consultora, é fundamental que ele tenha tido uma experiência de empreendedora, né? É diferente a pessoa que sempre foi um funcionário, não que esse não possa ser um franqueado, mas a experiência dele já ter tido um negócio, seja bem sucedido ou não, isso conta muito, porque ele passou a ter a responsabilidade, no fim do mês, de pagar pessoas, de contratar, de gerir um grupo de pessoas, de assumir responsabilidades, de pagar imposto. Tudo isso faz com que ele já tenha um pouco o DNA, as questões essenciais para ele administrar um negócio. E quando você fala de localidades, é o poder econômico que aquela região, aquele município, aquele bairro tem para sustentar uma franquia? Necessariamente não é só o mercado. A definição da onde a sua marca deve estar, seja do ponto de vista de rua ou de shopping center, isso também pode influenciar. Vamos supor que a marca só cabe em shopping centers, então você vai ter que levantar os shopping centers, hoje quase toda cidade tem, mas você começa a ficar limitado na questão do shopping center. Se é loja de rua, você também tem algumas questões que você tem que definir. É importante também o tipo de serviço que você tá trabalhando, né? Se é vestuário, se é serviço, se é higiene, enfim. Trabalhar também um pouco onde tem essa localização desse público e como pode ser atraído esse público para você definir o local dessa sua unidade. E o outro ponto que você falou é a capacidade da franqueadora de implantar lojas. Exatamente. Não adianta eu querer, de repente, fazer um plano de expansão
de 100 unidades e querer expandir em 2 anos, eu não ter a capacidade de implantar 50 unidades por ano, né? Eu tenho que ter toda uma estrutura de implantação, porque implantar uma unidade você passa por diversos processos. Você tem que escolher ponto, você tem que abrir empresa, você tem que contratar pessoas, você tem que treinar, capacitar essas pessoas, você tem que administrar a adequação desse ponto, tem as compras iniciais, do estoque inicial, enfim. É uma série de atividades que você tem que estar administrando, né? E o franqueado, na maior parte das vezes, ele está muito mais pensando no core, onde ele vai trabalhar, e não nesse processo todo de implantação. Então, tem que ter gente especializada que possa conduzir esse franqueado a abrir no tempo que você precisa. Altino, depois que você tem já equacionados a sua capacidade de entrega de lojas, de implantação de novas lojas, sabe as cidades para onde você quer expandir, e tem uma análise do perfil mais adequado e os pré-requisitos para os novos franqueados, como é que você traça uma estratégia de atração de franqueados? Como é que você capta leads, né, pessoas interessadas em comprar uma franquia de uma maneira mais efetiva? Eu diria que uma das principais formas hoje que a gente tem de gerar leads é o meio digital, é o meio eletrônico, né? São os sites. E eu diria aí que são 2 obrigações que você tem que ter. Primeiro é um bom site seu, da sua empresa. Um site que esteja bem estruturado, com busca orgânica. Tem que ter gente competente para fazer esse site, porque isso vai fazer toda a diferença no posicionamento do seu site nos buscadores, nos sites de busca, como o Google, por exemplo. E a outra obrigatoriedade que eu diria hoje no franchise é você estar dentro do portal do franchise da ABF. Né? Hoje a maior parte dos leads que vem na Casa do Consultor vem pelo site da ABF. Outro fato bastante importante é a participação de feiras. Eu diria 2 tipos de participação de feiras. Feiras especializadas em franchise, e aí também não pode deixar de estar presente na maior feira do mundo hoje, que é a feira da ABF, que é a Expo Franchise da ABF. E outro tipo de feira que a gente também utiliza bastante, o nosso ramo é construção civil, então a gente participa muito de feiras relacionadas à construção civil, né? Essa semana, por exemplo, a gente participou da Concrete Show. São leads que a gente chama, leads já mais bem trabalhados, né? Leads que vão gerar, a probabilidade de gerar uma franquia são bem maiores do que um lead que chega sem ter pré-requisitos, filtros anteriormente definidos. Uma outra geração de leads bastante importante, Pedro, como você tem o seu plano de ação, de expansão, se você já sabe aonde você quer abrir, você pode fazer um trabalho muito direcionado para aquela cidade, né? Como é que você pode fazer esse trabalho? Bom, o uso de assessoria de imprensa é uma outra ferramenta bastante importante que os franqueadores deveriam utilizar com mais propriedade, né? A assessoria de imprensa, ela ajuda muito na divulgação da marca, né? Ela gera muito conteúdo e ela pode fazer um trabalho consistente, integrado com outras áreas naquela cidade onde você quer abrir. Qual que é a fonte de leads que tem o melhor retorno para vocês? Veja bem. Melhor taxa de fechamento. Quando são novos franqueados, né, a taxa vem maior. Primeiro vem digital, site da ABF, e depois vem feira da ABF, né? No nosso caso, a gente também tem unidades de conversão. Nas unidades de conversão, os principais fornecedores de leads são as feiras específicas, e tem um outro fornecedor de lead que eu não falei ainda, que são os próprios fornecedores da rede. Os meus próprios fornecedores de máquinas e equipamentos são os que mais indicam os meus leads de conversão, né? Porque eles já conhecem todo o mercado, né? A gente tem uma credibilidade muito grande, então eles indicam muitas pessoas que a gente pode depois fazer a conversão. Altino, para fechar essa entrevista, se você tivesse que dar uma dica para o franqueador que está assistindo esse programa, como ele pode gerar mais e melhores leads, que dica você daria? Eu diria que use maior parte das ferramentas possíveis que você possa
conseguir, né? Como essas que a gente falou e outras aí que você possa também estar imaginando, mas meça cada conversão que você possa ter para você poder direcionar os seus recursos que são finitos. Altino, obrigado pela sua entrevista e pelas excelentes dicas dadas aqui. Eu que agradeço, Pedro. A gente sempre aprende com as perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!